revisão Enem uma questão sobre propriedades coligativas das soluções. Como é critério aqui na nossa revisão, somente conteúdos entre os mais cobrados nas provas do Enem. Vamos ao enunciado. A concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é 0,15 mol por litro. Esse soro apresenta a mesma pressão osmótica que uma solução aquosa, 0,15 mol por litro de quê? Então vamos lembrar quais são as 4 propriedades coligativas e depois eu entro propriamente na questão. Então nós temos 4 propriedades coligativas das soluções. A primeira é a tonoscopia, também chamada de tonometria. O que é tonoscopia ou tonometria? É a diminuição ou abaixamento da pressão de vapor do solvente ocasionada pelo acréscimo de um soluto não volátil. Por exemplo, se você pegar água pura e colocar açúcar ou sal, você vai diminuir a pressão de vapor do solvente. Todas as propriedades coligativas são pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente, como por exemplo um açúcar ou um sal, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, nitrato de sódio, sulfato de sódio, etc. Ok? Então, na tonoscopia, diminui a pressão de vapor do solvente quando você coloca um soluto não volátil nesse solvente. Ebulioscopia ou ebuliometria é o aumento do ponto de ebulição do solvente pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. A água pura, ela ferve, entra em ebulição a 100 graus Celsius, sob pressão de 1 atm. Se você colocar sal, açúcar, o ponto de ebulição agora dessa solução é maior do que 100 graus Celsius, isso é ebulioscopia. Crioscopia ou criometria é a diminuição do ponto de congelamento do solvente pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. A água pura, sob pressão de 1 atm, ela congela a 0 graus Celsius. A água com sal, ela congela abaixo de 0 graus Celsius. Menos 5 graus, menos 4 graus Celsius, depende da concentração de partículas na solução. Isso é o que a gente chama de crioscopia, porque diminuiu o ponto de congelamento do solvente. E a quarta propriedade coligativa é a osmoscopia ou osmometria, que é o aumento da pressão osmótica do solvente ou da solução, no caso do solvente, pelo acréscimo de um soluto não volátil a esse solvente. A pressão osmótica tem a ver com osmose. Lembra que a osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana, de uma membrana semipermeável, que só permite a passagem de solvente, não de soluto, procurando igualar as concentrações molares ou as pressões osmóticas. Então, a osmose, o solvente tende a passar do meio hipotônico para o hipertônico. Se eu quiser que a osmose não aconteça, eu tenho que exercer uma pressão no sentido contrário, que a gente chama de pressão osmótica, no sentido de evitar que a osmose ocorra. Quanto mais soluto você coloca, para a solução ficar mais concentrada, mais a osmose quer ocorrer, mais pressão você tem que exercer para evitar que ela ocorra. Aumenta a pressão osmótica quando você dissolve um soluto no solvente. É importante que você saiba que essas 4 propriedades coligativas, ela depende da concentração de partículas na solução. Quanto maior a concentração de partículas na solução, né? É bom até eu colocar no lugar de número de partículas, porque esse número de partículas pode ser enganoso, porque número de partículas em relação ao solvente, né? Eu vou colocar quanto maior a concentração de partículas, para que não deixe dúvida. Quanto maior a concentração de partículas, logicamente dissolvidas, na solução, mais intensa é a propriedade coligativa. Cuidado! Porque quanto maior a concentração de partículas, o que é que significa mais intensa em relação à tonoscopia? Menor será a pressão de vapor. O que é que significa mais intensa em relação à crioscopia? Menor será o ponto de congelamento.
porque ambas são diminuição, né? Diminuição da pressão de vapor, diminuição do ponto de congelamento. Então, quanto mais partículas numa solução, menor, quanto maior a concentração de partículas na solução, menor será o ponto de congelamento, menor será a pressão de vapor, maior será o ponto de ebulição, maior será a pressão osmótica. Muito cuidado, duas propriedades coligativas são aumento, ebulioscopia, osmoscopia. Duas propriedades coligativas são diminuição, tonoscopia e crioscopia. Tá bom? Então ele pergunta agora qual é a solução que vai ter a mesma propriedade coligativa. Ele fala aí de pressão osmótica, ele fala de pressão osmótica, ou seja, de osmoscopia, mas poderia ser de qualquer outra que o raciocínio seria o mesmo. A mesma propriedade coligativa do soro fisiológico. O que é o soro fisiológico? O soro fisiológico é uma solução aquosa de sal de cozinha, NaCl. O NaCl ele está dissolvido e se dissocia, liberando o cátion e o ânion, no Na+, e no Cl-. Como ele diz que o soro fisiológico tem uma concentração de 0,15 mol por litro em relação ao sal, 0,15 mol por litro em relação ao sal, como a proporção estequiométrica entre o sal e os íons é de 1 para 1, então 0,15 mol por litro vezes 1, dá 0,15 mol por litro para o cátion, 0,15 mol por litro vezes 1, dá 0,15 mol por litro para o ânion. Quanto é a concentração total de partículas na solução? Porque a propriedade coligativa ela depende da concentração total de partículas na solução. É 0,30 mol por litro. Então, se nós estamos procurando uma solução que tem a mesma concentração, a mesma pressão osmótica do sal de cozinha, a gente tem que encontrar uma solução que contém uma concentração total de partículas de 0,30 mol por litro. Então ele diz, item A, ele diz agora que todas essas soluções são 0,15 mol por litro. Ora, a sacarose ela apenas se dissolve na água. A sacarose não se ioniza nem se dissocia, apenas se dissolve. Se a concentração da solução de sacarose é 0,15 mol por litro, então a concentração de partículas da solução é 0,15 mol por litro. Nós não vamos marcar o item A. Por quê? Ora, porque na verdade no sal de cozinha a concentração de partículas é 0,30 mol por litro. E na sacarose é 0,15 mol por litro. Essa solução de sacarose, porque isso é importante, na propriedade coligativa não interessa a natureza das partículas, interessa apenas a concentração de partículas. Essa solução aqui, ela tem uma pressão osmótica, uma osmoscopia, que é a metade daquela lá. Porque aqui é apenas 0,15 mol por litro e ali é 0,30 mol por litro. Do mesmo jeito, vamos logo aqui para o item D também, que eu já descarto, porque no item D, item A era a sacarose, no item D é a glicose. Glicose também apenas se dissolve na água. Uma solução de glicose 0,15 mol por litro vai ter 0,15 mol por litro de partículas na solução. Então os itens A e D já estão fora, porque tem uma pressão osmótica que na verdade é a metade do que a gente está procurando. Agora vamos para o item B. O item B é o sulfato de sódio. Veja bem, esse sulfato de sódio nós vamos dissociar, ele é um sal solúvel, e aí tem às vezes aluno que tem dificuldade para dissociar o sulfato de sódio. Esse quadro não pode subir aqui, porque a gente pode inverter as cargas, para inverter os índices para saber as cargas. Tem aluno que às vezes quer trazer esse 4 para cá, dizer que a carga do sódio é 4+. Não pode, o sódio é um metal alcalino, família 1, antiga família 1A. A carga dele é fixa, 1+. Então, na verdade, esse sal é Na2SO4 Eu até aconselho aos alunos que têm dificuldade, de quando não tem parênteses, colocar um parênteses pegando os últimos dois elementos. A fórmula desse sal é Na2SO4 Mas por comodidade a gente diz apenas Na2SO4, fica subentendido que ali tem 1. Mas se tivesse esse 1 aí, se a gente fosse redundante, aqueles alunos que costumam errar já não iriam mais errar. Ninguém ia querer inverter o 4. Você aí vai inverter o 1. A carga do sódio é 1+. A carga do sulfato é 2-. E quando você dissociar esse sal, quantos Na+ vai produzir? 2.
quantos sulfatos vai produzir? 1. Então, dissociando esse sal, nós teremos 2N a mais. 2N a mais. Quantos sulfatos? 1SO4, 2 menos, que é o sulfato. Então, esse sal se dissocia produzindo 2N a mais e um sulfato. Qual é a certeza que eu acertei? Em toda solução, o número de partículas positivas e negativas tem que ser iguais. Toda solução é eletricamente neutra, quando você coloca um eletrólito nela. Nós temos aqui 2N a mais. 2 vezes mais 1, mais 2. Temos um sulfato. 1 vez menos 2 dá menos 2. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, então a soma dá 0, é a certeza que você acertou. Quanto é a concentração de sulfato de sódio? Ele diz aí que é 0,15. 0,15 mol por litro. Como é que eu descubro agora a molaridade dos íons? Sempre obedeça a proporção estequiométrica. Aqui para o sal de cozinha foi moleza, porque eram todos iguais a 1. Então, praticamente eu apenas repeti, 0,15, 0,15, 0,15. Só que aqui você tem que ter cuidado. Se o sal é 0,15, quanto é a concentração em mol por litro do sódio? 0,15 vezes 2, dá 0,30 mol por litro. Quanto é a concentração em mol por litro do sulfato? 0,15 vezes 1, dá 0,15 mol por litro. Quanto é o total? Quanto é a concentração total de partículas nessa solução? 0,30 mais 0,15, 0,45 mol por litro. E aí? Ela tem a mesma pressão osmótica do soro fisiológico, que é 0,30? Não, a pressão osmótica é maior do que a do soro fisiológico. Tá certo? Então, não esqueça isso. É só multiplicar pelo coeficiente. 0,15 vezes 2, 0,30. 0,15 vezes 1, 0,15. Somando 0,30 com 0,15, que é o total de partículas, dá 0,45. A gente não marca o item B, porque eu quero que a concentração seja 0,30. Se você entendeu, aqui está moleza, porque já tem o parêntese, Al2, SO4, 3. Aqui não tinha o parêntese, mas você já está atento. É Na2, SO4, 1. Quando não tem o parêntese, é porque lá fora é 1. Então, se você entendeu, você vai me ajudar agora a dissociar o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4, 3. Vamos lá. Alexandre, eu já sei. O primeiro passo é encontrar as cargas. O primeiro é sempre o cátion, o último é sempre o ânion. Muito bem. Quanto é a carga do alumínio? 3 mais. Quanto é a carga do sulfato? 2 menos. Quantos Al3 mais vão ser produzidos? 2. Quantos sulfatos vão ser produzidos? 3. Então, nós teremos 2 mols de Al3 mais. 3 mols de SO4 2 menos, que é o sulfato. Alexandre, eu tenho certeza que acertei. Por que você tem certeza? Porque quanto é 2 vezes 3 mais? 6 cargas positivas. Quanto é 3 vezes 2 menos? 6 cargas negativas. O total de cargas positivas e negativas são iguais. Ele quer que cada solução seja 0,15 mol por litro. Você já está sabendo, vamos lá. Tem que obedecer a proporção estequiométrica. 0,15 vezes 2, 0,30 mol por litro. 0,15 vezes 3, 0,45 mol por litro. Quanto é que está dando o total de partículas nessa solução? 0,30 mais 0,45 dá 0,75 mol por litro. A gente não marca o item C, porque nós queremos uma solução que tenha a mesma pressão osmótica, portanto tem que ter a mesma concentração em mol por litro de partículas na solução, que é 0,30. Nós ainda não encontramos. Já encontramos 0,15, 0,15, 0,45 e 0,75. Viu como é fácil a gente dissociar um eletrólito e saber a concentração dos íons? É só multiplicar pelos coeficientes. 0,15 vezes 2, 0,30. 0,15 vezes 3, 0,45. Então, moleza total. Alexandre, só sobrou o cloreto de potássio. Está na cara. Porque o cloreto de sódio, ele origina 2 mols de partículas para cada mol do sal. O cloreto de potássio também vai originar 2 mols de partículas para cada mol de sal. Vamos dissociar o cloreto de potássio, o
Cl. KCl se dissocia em K+ e Cl-. 1 mol de K+, 1 mol de Cl-. Total de partículas na solução, uma positiva e uma negativa. Se aqui é 0,15 mol por litro, como ele disse na questão, facilmente nós vamos encontrar a molaridade dos íons. Basta multiplicar por 1 para cada um. 0,15 vezes 1, 0,15 mol por litro. 0,15 vezes 1, 0,15 mol por litro. Ok? Você já está doutor e doutora nisso aqui. Basta multiplicar pelo coeficiente. 0,15 vezes 1, 0,15. 0,15 vezes 1, 0,15. Quanto é que está dando o total? O total está dando 0,30 mol por litro. 0,30 mol por litro é a mesma concentração em mol por litro de partículas do soro fisiológico. Portanto, essa solução de cloreto de potássio, 0,15 mol por litro, tem a mesma pressão osmótica de uma solução de soro fisiológico, 0,15 mol por litro. Está aí uma questão de propriedade coligativa e não esquecer. A intensidade da propriedade coligativa depende da concentração de partículas dissolvidas. Quanto maior a concentração de partículas dissolvidas, mais intensa é aquela propriedade coligativa. Portanto, quanto mais partículas, menor a pressão de vapor, maior o ponto de ebulição, menor o ponto de congelamento, maior a pressão osmótica. Questão linda, revisamos aí o que a gente precisa saber sobre a parte qualitativa e também quantitativa de propriedades coligativas e nós marcamos o item E de Eva.